Olá, meu querido, tudo bem? Boa tarde, bom dia e boa noite para você. Meus queridos, é interessante a visão que nós aprendemos sobre tudo que a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus, a respeito do Cristo ressuscitado e, acima de tudo, a respeito do nosso Criador. Algumas pessoas têm dificuldade em entender, não é? Que você professar uma religião ou denominação e não conseguir enxergar a necessidade do seu próximo, infelizmente você não conhece a Deus. Essa, pelo menos, é a realidade que nós encontramos e que nós vemos acontecendo todo dia. Quem disse que professar uma religião, quem disse que professar uma denominação faz de você um obediente à palavra de Deus? Não. Quando Jesus disse em suas palavras que desses dois mandamentos depende toda a lei, qual era ou qual é os dois mandamentos que depende toda a lei? Ou seja, as 613 ordenanças, as 613 principais ordenanças da lei, o próprio Jesus, que era o Pai, que era Deus encarnado no Filho, ele disse nas suas palavras que todas as ordenanças da lei elas foram substituídas por duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como se fosse você mesmo. Me desculpe eu te falar, mas é a verdade. Se você se encaixa nesse perfil, qual o perfil? Que você acha que basta você professar uma religião ou uma denominação e você já está no patamar certo, no degrau exato. Não. Mas se você se encaixa nesse perfil de achar que uma religião ou uma denominação é tudo que você precisa ter ou fazer, me desculpe, mas o seu problema não é espiritual. O seu problema é de caráter. Por quê? Porque quando a gente observa que o mundo em que nós estamos inseridos, eles têm coragem de seguir uma religião, seguir uma denominação, mas eles não conseguem enxergar o seu próximo que está do seu lado. Então, será que o problema da pessoa é espiritual? Se eu preciso frequentar uma denominação, ou se eu preciso frequentar uma religião para dizer que Deus está na minha vida, então o problema não é espiritual. Onde que está escrito na Bíblia, por exemplo, que para mim, para eu, né, na verdade, é para eu amar o meu próximo, eu preciso ter religião?
Onde está escrito isso na Bíblia? Que para eu amar o meu semelhante, eu preciso ter uma denominação, frequentar uma denominação. Se você prestar atenção, com muito cuidado e muito carinho, a denominação, a religião que você segue é que está desvirtuando os mandamentos de Deus a respeito do amor ao nosso próximo. Aí você me pergunta, mas por que você fala isso? Sabe por quê? Porque as religiões e as denominações, elas mesmas não se entendem. Por que tem denominação que não combina com a outra? Por quê? Por causa da bendita religião. Mas todos os seres humanos não deveriam ser irmãos, não deveriam olhar para o outro e amar. Por que não acontece isso? Porque um irmão é do candomblé, o outro é espírita, o outro é pentecostal, o outro é neopentecostal, o outro é católico, o outro é muçulmano, o outro é isso ou aquilo. Aí tem assembleiano, batista, presbiteriano, adventista, né, Seixonoe, tem isso e tem aquilo. Aí eles falam assim, não, na minha igreja não pode isso. O outro fala, na minha não pode isso. Aí o outro, na minha eu não aceito isso. O outro, na minha também não. E na minha também sim. O que é isso? De onde eles tiraram essa confusão toda? Foi da Bíblia? Será que foi? Jesus, ele veio fundar o cristianismo? Não. Deus fundou o cristianismo? Não. Os apóstolos, os discípulos fundaram o cristianismo? Não. Claro que não. Ah, então o que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio pregar o amor. Jesus veio pregar um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? Diferente daquele da lei. Diferente da lei. A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16. Então, se você ainda acredita que a religião ou a denominação que você professa é que faz de você um filho de Deus, sinto muito. Mas você está redondamente enganado. Em que lugar da Bíblia, vocês religiosos, em que lugar da Bíblia que você encontrou que Jesus pediu para você se filiar ou adotar uma religião para você e a partir daí você pode chamar ele de pai e você pode se sentir como filho dele? Em que lugar? Você consegue colocar aí na aba do comentário em que lugar que Jesus pediu para você seguir uma religião ou uma denominação? É claro que você não vai encontrar. Vai um biscoitinho aí. Só tem um biscoito, ó, mas não tem um café. Meus queridos, a gente tem que, de uma vez por todas, a gente tem que quebrar esse paradigma das pessoas acharem que a religião ou a denominação que você professa
É tudo que você precisa. Mas o que adianta você adotar, você professar uma religião, uma denominação e não conseguir enxergar a necessidade do seu próximo, aquele que está do seu lado? Existe, né? Muitas denominações, né? Mas olhe para o líder dessa denominação. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, existem vários líderes religiosos que mudaram de vida depois que fundaram uma denominação para eles. E eu vou aqui citar algumas. Nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos a Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós temos a Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós temos a Igreja do Duque. Nós temos muitas denominações. Esses neopentecostalismo que está aí, em que os líderes usam a própria Bíblia ameaçando você, ameaçando seus seguidores, os seus frequentadores, para que você possa levar dinheiro para eles. Mas será que esses líderes, eles conseguem enxergar aquelas pessoas que estão debaixo de uma marquise, enrolado nas calçadas, passando frio, pessoas que estão aí, não é, desprezado pela sociedade, enquanto os pastores estão lá com 1 bilhão na conta, 2, 3, 5, 6 bilhões na conta, um patrimônio aí que gira em torno de 6, 5, 4, 3, 2, 1 bilhão. Enquanto eles estão aí o seu próximo, que você não consegue enxergar, você acredita que você está no caminho certo, enquanto seu líder ficou rico porque você tem coragem de depositar o dinheiro no pé dele, mas não tem coragem de comprar 1 litro de leite para o seu vizinho ou para o seu irmão que está passando necessidade. Agora você imagina isso. Então, quando que você vai acordar e vai entender que não é assim que funciona a coisa? Não é assim. Tudo que eu e você precisamos é colocar a palavra de Deus em prática no que diz respeito ao cumprimento dela. Então, qualquer pessoa que se encaixar nesse perfil de que você achar que a religião que você professa ou a denominação que você professa é tudo que você precisa, se você se encaixa nesse perfil e não consegue enxergar o seu irmão, infelizmente seu problema não é espiritual. Seu problema é de caráter. Pelo menos é assim que funciona. Então, meu querido, enquanto existe muitos líderes com bilhões e milhões na conta, eu vou aqui continuar comendo um biscoitinho, né? Sem café assim mesmo, mas um biscoitinho barato.
que não vai fazer diferença quando eu partir dessa aqui para melhor. Engraçado que eu falo com a minha esposa, eu sou assim, eu fui criado assim. Quando eles querem comer uma coisa cara, né, sem ter condições, tem pessoa que fala assim, caraca, fulano tá por cima, só come isso, só come aquilo. Eu falo com minha esposa assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou falar porque eu aprendi com meus pais e meus avós. Comida, cara ou barata, ela só faz diferença enquanto ela não entra na boca. A partir do momento que ela entra na boca, não faz diferença se ela custou 1.000 ou se custou 10 reais. Porque as duas, a cara e a barata, vão virar a mesma coisa. Imagine se quando eu colocasse para fora, se eu pudesse aproveitar aquele esterco de 1.000 reais ou o esterco de 10 reais. Aí faria diferença, né? Mas não. A comida cara e a comida barata, ela só faz diferença antes de entrar na boca. Depois que entrou, o estômago vai aceitar tanto se foi caro ou se foi bonito. O estômago não vai saber fazer a diferença. Essa aqui custou 1.000 e essa aqui custou 10. O estômago não faz isso. O estômago, ele está aqui para digerir. O estômago não quer nem saber o preço da carne, do peixe ou de qualquer coisa. Ele só quer saber de digerir. Deus que te abençoe e vamos continuar no Evangelho Eterno, lendo e entendendo. Tchau.